Olá, o Justiça em Pauta está no ar. Com o boom imobiliário dos últimos anos, a oferta de imóveis na planta cresceu, mas também aumentou o número de reclamações. E os principais motivos do descontentamento da maioria dos consumidores são o atraso na entrega da obra e também defeitos durante a obra. A ansiedade para comprar um imóvel muitas vezes leva o consumidor a assinar o contrato sem algumas observações. Para tirar todas essas dúvidas, que pode trazer sérios problemas no futuro, eu converso no programa de hoje com a advogada e também especialista em direito imobiliário, a doutora Kátia Curi. Tudo bem, doutora? Tudo bem, como vai? Tudo ótimo. Doutora, antes de entrar no nosso tema específico, os cuidados ao comprar um imóvel na planta, queria saber há quanto tempo a senhora já está no direito, já nessa carreira. Bom, eu tenho de formada 30 anos, completados no final do ano passado, mas na área imobiliária especificamente, até por uma questão de tradição familiar, eu já estou aí há um pouco mais de 30 anos, mesmo antes de formada eu já participava aí já dentro do segmento e atuando em algumas áreas. Atualmente a senhora é gerente do departamento jurídico, né, de uma grande construtora ou incorporadora, líder aqui no ABC? Incorporadora e construtora também. Aí existe uma diferença, né? Exatamente. Qual é essa diferença? A incorporadora, vamos dizer, quando ela está exercendo a atividade dela de incorporadora, é aquela fase onde ela idealiza o empreendimento, ela faz os estudos de mercado, né? Para ver qual o produto que ela vai lançar naquele local, levando em consideração vários fatores, vários aspectos, como a carência, principalmente, de um produto que está vendo naquela região, a questão de metragem quadrada, valor, quer dizer, tudo isso vai, vamos dizer, impactar no lançamento, tá certo? Dentro daquele estudo de viabilidade que o incorporador vai desenvolver para implantar. Então, vamos dizer, incorporadora seria a idealizadora do projeto, do empreendimento que vai ser lançado dentro daquela região. E a construtora seria, vamos dizer, a consequência e seria o cumprimento da obrigação que a incorporadora, né, assumiu exatamente, que vai pôr em prática, que pode ser feito através de um corpo próprio, né, com uma mão de obra própria, ou o mais comum hoje, que é através da contratação de terceirizados, que seriam os empreiteiros, que podem ser feitos através de uma empreitada global ou específicas para serviços específicos. Eu até fiz questão de ressaltar o seu cargo nesse momento, doutora, porque o ABC paulista, aqui a região de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, hoje São Paulo, a própria capital paulista, já está saturada, né? E o ABC está, vamos de uma certa forma dizer, se beneficiando desse boom imobiliário que acontece não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, não é mesmo? Hoje a gente já pode dizer que existe uma carência muito grande de terrenos e áreas disponíveis para incorporação. E São Paulo, ele realmente está saturado. E dentro de algumas áreas existe até a necessidade de implantação de alguns empreendimentos comerciais, por exemplo. Então, quando a gente fala na parte de residencial, o ABC ele leva essa vantagem, acho que também pela questão da proximidade, né? Porque está fácil de acesso, dependendo inclusive dos bairros de São Paulo. Você pode morar aqui em São Paulo. Você pode morar no ABC e trabalhar em São Paulo. E a gente tem noção que até por conta do trânsito que a gente experimenta hoje na capital, às vezes você, para se deslocar para um determinado bairro de São Paulo, é mais fácil você estar morando no ABC do que você tiver que atravessar a cidade inteira. Às vezes você demora muito mais. E também levando em consideração que a questão de metragem quadrada, que às vezes fica até mais acessível para o próprio adquirente, em função de que o ABC ainda tem, em alguns locais, um valor de metro quadrado inferior do que aquele praticado em São Paulo. Então isso vai, lógico, determinar uma redução no custo final da unidade e isso beneficia ele também. Então, vamos dizer, se a gente for colocar em termos práticos, hoje um adquirente que puder comprar um imóvel com uma fração de terreno um pouco menor, ele pode comprar um apartamento maior por um preço menor do que ele estaria comprando aquela mesma metragem quadrada mais em conta. Então ele pode morar melhor, tá certo? Isso é o que todo mundo quer, né? Qualidade Exatamente, de vida. Qualidade de vida. E também a gente falar isso, porque eu acho que o ABC, ele ainda é assim, ele tem a facilidade de estar próximo de São Paulo, tá certo? Com todo o acesso que você tem
da maior cidade do nosso país, tá certo? Mas ele tem ainda um quesinho de interior em algumas coisas, né? Então, assim, a gente tem parques maravilhosos, a gente tem uma facilidade melhor até de locomoção, os serviços aqui têm uma qualidade muito boa. Então, eu acho que é muito interessante o ABC nesse sentido também, pela qualidade de vida que ele pode proporcionar para as pessoas que estão morando aqui. Então, por isso que nós estamos aqui em Santo André, na sede da construtora, gravando esse programa de hoje. E você tem, doutora, um número de quantos lançamentos estão em andamento nesse momento? Nós aqui da MZM, nós temos vamos dizer, programados previstos em termos de VGV, que é um valor geral de vendas, de aproximadamente 1 bi até o fim do ano. 1 bilhão de reais. Isso, em termos... Até o final deste ano de 2011. Dentro daqueles lançamentos que nós temos como previstos para ocorrerem até o final do ano. Somente aqui no ABC, esses lançamentos? Aqui no ABC, ou incluem a capital? Alguns lançamentos na capital, mas poucos, a maioria aqui na região do ABC mesmo. Mas a gente já está começando a ter algumas outras cidades também da região metropolitana. Na sua opinião, que está tanto tempo já nessa área, né, do direito imobiliário, ao que se deve, o que a gente pode atribuir esse boom que a gente vê hoje no Brasil, no setor imobiliário? Pela própria carência mesmo. Tá certo? O aquecimento da economia também? É o aquecimento da economia, eu acho que a estabilidade, hoje as pessoas têm mais, se sentem mais seguras de adquirir um bem por um prazo maior, né? Que antes, vamos dizer, quando nós não tínhamos a estabilidade econômica, as pessoas se sentiam inseguras, até porque com uma inflação em alta... E de assumir um compromisso. A longo por tanto tempo, né? E eu acho que, assim, a estabilidade é muito importante. Carência. Hoje, em função disso, a própria carência que existe, hoje o governo realmente está abrindo linhas de financiamento para várias classes, desde a classe do que seria o segmento mais super econômico até, vamos dizer, da classe média. Então, eu acho que isso é muito significativo. Vem resolver também uma questão de empregos. Hoje nós já estamos até com carência de mão de obra na área da construção civil. Falta mão de obra qualificada. Falta mão de obra, tá certo? Isso a gente, até um dos